em um polinômio, né, do primeiro grau. E vou colocar aqui um polinômio qualquer do primeiro grau. Desculpa aí, gente, é que eu tenho que olhar em outra tela aqui. Então, o que acontece? O polinômio do primeiro grau, né? O polinômio do primeiro grau, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu fiz umas anotações aqui para a gente começar a estudar. Deixa eu fazer essa pesca aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender de função é que toda função tem um domínio, e no nosso caso o domínio vai ser R, tá? No nosso caso o domínio vai ser R. E toda função tem um contradomínio, né? Contradomínio, que vai ser R também. Então todas as nossas funções elas vão estar definidas de R em R, ou seja, elas vão sair do conjunto R e vão parar também no conjunto R. Normalmente os autores eles não falam isso porque fica implícito isso, né? Que já é de R em R, tá? Então normalmente eles não falam, fica implícito. Então imagina o seguinte, o que a gente está estudando? A gente está estudando a representação gráfica de uma função do primeiro grau. A primeira que a gente vai estudar é essa aqui, ó, uma função que é chamada de constante. Então eu vou botar aqui uma f de x igual, por exemplo, 4. Como é que eu sei que essa função é constante? O formato de uma função de primeiro grau é esse aqui, ó, ax mais b, né? Tá dando todo mundo para enxergar aí, né? Isso aqui é o formato de uma equação de primeiro grau e aqui é uma função. Lembrando que todo f de x a gente vai chamar de y. Então, todo lugar onde tiver escrito f de x, a gente vai entender a letra y. Bem, quando eu comparo essa função que está aqui, ó, f de x igual a 4, com f de x igual a ax mais b, o que acontece? Eu percebo que o termo que tem ax não aparece aqui, só aparece o 4. Portanto, se eu comparar com essa aqui, o coeficiente a vai ser 0 e o coeficiente b vai ser 4. Dê uma olhada aí. Vou escrever isso aqui embaixo, ó, y 0 vezes x mais 4. 0 vezes x é 0. Então y é igual a 4. Tranquilo, né? Para vocês entenderem aí. O que é essa função constante? É uma função que diz que para todo valor de x, o valor de y vai ser quem? 4. Então, como é que normalmente a gente faz uma função? O desenho, a representação de uma função. A gente faz da seguinte maneira. A gente faz uma tabela, né? É isso que a gente faz, uma tabela. E nessa tabela a gente coloca o valor de x e coloca aqui y igual à expressão que tem da função, y igual a 4. Eu vou colocar aqui os valores que normalmente a gente coloca. A gente coloca menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ô Gilberto, sempre são esses valores. Olha, já a gente vai aprender ou vai estudar de uma outra forma. Mas inicialmente é desse jeito aí que o pessoal ensina você no ensino fundamental, no 9º ano, e depois no ensino médio. Então eu vou usar a mesma técnica aqui. Observe que y é igual a 4. Isso quer dizer que para todo valor de x, você não tem um lugar para substituir o valor de x. Porque esse valor aqui é 0. Então a conta seria 0 vezes menos 2, daria 0, mais 4, o valor vai ser sempre 4. Ou seja, por isso ela é chamada de função constante. Para todo valor de x que você colocar, o resultado de y vai ser igual a 4 nesse caso. E como é que eu represento isso naquele gráfico, né? Como é que eu consigo fazer isso no gráfico da função? Então, vou desenhar aqui o sistema de coordenadas. Epa, desenhar um sistema de coordenadas aqui. Eu vou pegar uma outra folha aqui para desenhar. A gente vai gastar folha mesmo aí, mas... Então tá aqui o sistema de coordenadas. Vamos desenhar ele. Tem que ser grandão, porque fica melhor de entender. Então tá aqui. Sempre x na horizontal e y na vertical. Então, de novo, ó, vou jogar aqui. A cada 2 centímetros, eu vou colocar o valor de 1. Ó. Opa, 0 aqui.
2, 14, 16. Note que eu estou tomando, ó, de 2 em 2. Então, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 2, 2. E não vai dar. Vai dar aqui em cima. Sem problema. Quase que não dava. Mas vamos lá. Então aqui é o zero, né? A gente já explicou isso para você. Aqui é o zero. E aí, quais foram os valores de x que a gente tomou? A gente tomou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não foram esses os valores? Está lá na tabela esses valores, né? E quais foram os valores que a gente tomou para todos esses valores de y? A gente tomou o mesmo valor, foi 4. A gente viu que para todo o valor de x, o y tinha o mesmo valor, 4. Então, 4. E onde é que vai estar a função? A função vai estar aqui em cima, né? Ela vai ser constante. Ou seja, ela vai ser essa barra aqui, ó. Para todos os valores que você tomar, o valor de y foi quanto? 4. Então essa é meu f de x igual a 4. Isso é uma função do primeiro grau, o que? Constante. Então vamos fazer uma analogia aqui, né? Aqui em Valença, o SAAI é o Sistema Autônomo de Água e Esgoto, né? O SAAI, ele cobra uma taxa que tem 3 variações, né? No meu caso aqui, na minha casa, eles cobram R3, aí você tem que olhar lá na sua conta. E aí eles te dão 10 metros cúbicos. Então durante um mês, se você gastar 1 metro cúbico, 2, 3, 9, 10, você vai pagar o mesmo valor. Isso quer dizer que é uma função constante. Mas se você passar de 10 metros cúbicos, você vai pagar um valor que já está aqui determinado, mais o excedente de consumo. Então serve para você entender de que forma aquela taxa que o SAAI, no caso aqui de Valença, né, ele cobra, é uma função constante. Para todos os valores, não, para todos não, de 0 até 10 metros cúbicos. Então, no caso, você não vai consumir menos 1 metro cúbico, menos 2, né? A função não começaria, se a gente fosse representar daqui, né? Ela começaria do 0 para frente. Se a gente fosse representar essa função que eu falei, seria a função do SAAI, no caso aqui de Valença, né? E assim como tem esse exemplo do SAAI, tem vários outros. A função do primeiro grau constante, ela serve para isso, né? Para que você coloque um valor e indique dentro de uma faixa, mesmo que você use ou não, o valor relacionado vai ser sempre constante, tá? Então, mesmo que o valor de x tenha variação, o valor de y se manteve constante. Agora vamos lá. E se a função do primeiro grau ela não for constante? Tem outros tipos de função do primeiro grau, né? Então vou pegar um aqui como exemplo para a gente estudar. Eu peguei uma bem tranquila nesse caso. Então vou pegar aqui f de x, espero que a letra esteja relativamente grande, né? F de x igual a x mais quem, Gilberto? X mais 3. X mais 3. Pronto. Qual foi o passo que a gente fez no outro? A gente pegou e criou uma tabela, né? A gente criou uma tabela onde a gente tinha o valor de x e tinha a f de x que a gente chamou de y, que nesse caso é x mais 3. Quais foram os valores de x que a gente usou? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos usar os mesmos valores, né? Vamos usar o mesmo valor. Só que nesse caso agora a função não é mais constante. A função é f de x igual a x mais 3, né? Então é bem fácil. No lugar do menos 2, que é x, eu substituo, né? Onde tem x aqui, eu vou substituir por menos 2.
Então, vou colocar aqui, ó, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 é 1, né? Menos 2 mais 3 é 1 de resultado. F de menos 1. Menos 1 mais 3 é 2, né? De resultado. F de 0 é 0 mais 3. O resultado é 3. F de 1 é 1 mais 3. O resultado é 4. F de 2 é 2 mais 3. O resultado é 5. Então, tá aqui a minha tabela. Aqui estão os valores de x e aqui estão os valores de y. Então, vamos lá. Vamos tentar desenhar aqui nessa mesma folha, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar aqui, porque para tentar economizar aqui papel. Vamos lá. Então, note que eu vou precisar ser um pouco mais alto aqui, né? Não sei se eu vou precisar disso tudo para y, mas eu vou botar aqui x. E aí, como é que a gente está fazendo? A gente está fazendo de 2 em 2. Lembre, né? A gente está usando uma notação que a cada 2 centímetros a gente está considerando 1, né? Isso é muito importante. Então é 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. E agora, vamos ver se a gente consegue aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Relacionando aqui, ó, menos 2 com 1. Quando x for menos 2, o valor de y, ó, x é menos 2, y foi 1. A gente já viu isso nesse instante, né? É só pegar e ligar esse ponto com esse aqui, ó. A gente viu isso nesse instante em sistema de coordenadas. Marcou o ponto. Quando x é menos 1, o valor foi 2, ó. É menos 1. O valor é igual a 2. 2. Quando x é 0, o valor foi 3. Tá aqui, ó. X é 0, o valor é 3. Quando x é 1, o valor foi 4 de correspondência. Então, vamos lá. E quando x foi 2, o valor foi 5 aqui na ponta, ó. 5. Então vamos lá. Eu vou exigir que você faça assim, então tudo certinho. Não, isso aqui é uma representação gráfica, pessoal. Então é preciso que você tente fazer certinho, mas a gente sabe que vai dar erro que nem o meu aqui, né? O meu, eu não tenho essa coordenação perfeita e não vou cobrar de você essa coordenação. Dois aspectos vão ser interessantes serem abordados aqui. Quem é essa função? F de x é igual a x mais 3. Essa é a função. Note que o que foi que eu fiz? Eu passei aqui, tá vendo? Eu passei do valor 2 e eu passei do valor menos 2. Por que isso? Porque você lembra que essa é uma função de R em R? Isso quer dizer que... O que é que isso quer dizer para mim? Que todos esses valores que estão para cá, para a direita e a esquerda, vão funcionar nessa função. Eu é que só representei de menos 2 até 2. Agora, uma coisa muito importante aqui que precisa ser levada em consideração. Você notou que os números que vêm de menos aqui, ó, vou botar um pouquinho para cima, aqui é menos infinito, né? Eles vêm crescendo para cá, né? Você notou que à medida que eles vêm crescendo, o valor de y também veio crescendo, ou seja, à medida que x foi crescendo, ó, crescendo. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Olha o valor de y, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui eu botar 3, aqui vai ser 6. Então, à medida que x cresce, y também cresce. Então, essa função do primeiro grau, ela é crescente. E aí tem uma maneira de eu saber se ela é crescente antes de fazer o gráfico? Tem. A gente vai saber como agora, a gente vai lembrar, né? É só olhar aqui, ó.
A função pode ser escrita como ax mais b. Quando eu comparar a minha função x mais 3, observe que o valor de a aqui, ó, tá vendo lá? A aqui, ó, a é 1 e b é 3. Toda vez numa função de primeiro grau em que o valor de a for maior que zero, repito, toda vez em uma função do primeiro grau que o valor de a for maior que zero, a função ela é o quê? Crescente. Não é uma vez nem duas vezes. Toda vez que isso acontecer, a for maior que zero, ela vai ser crescente. Agora eu vou trazer um exemplo de uma função, a mesma função, só que a mesma não, desculpa. A função, vamos dizer assim, equivalente a essa, só que decrescente, né? Eu vou fazer f de x igual a menos x mais 3. F de x igual a menos x mais 3. Então vamos lá. Qual foi o primeiro passo que a gente fez? O primeiro passo que a gente fez foi fazer uma tabela, né? Foi esse o primeiro passo. Então, vamos fazer a tabela. Aqui é x, aqui é y igual a f de x igual a menos x mais 3, né? Menos x mais 3. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora vamos fazer a conta. Menos 2 mais 3. Isso vai dar 5. Menos por menos dá mais, né? Mais 2 mais 3, 5. Menos 1 mais 3 vai dar 4, né? 0, eu preciso te lembrar que 0 não tem sinal, então vai ficar 0, né? Mais 3, isso vai dar 3. Aqui é menos o valor de 1, menos 1 mais 3, que vai dar 2, né? E aqui vai ser menos 2 mais 3, aqui vai dar 1. Então note, ó, à medida que x aumenta, y está fazendo o quê? Diminuindo. Isso já me diz que essa função ela é decrescente. Mas vamos ver se ela é decrescente? Vamos desenhar aqui agora. Então está aqui o sistema de coordenadas novamente que a gente vai ter que fazer. Para cada um exemplo que a gente fizer, a gente tem que fazer um sistema de coordenadas, né? Vamos lá, eu vou precisar de 5. Então, de novo, né? Eu não vou mais lembrar isso, mas eu estou usando a cada 2 centímetros, eu estou usando 1, né? De notação. Então, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Quando o x foi menos 2, o valor de y foi 5. Então, menos 2 para x, 5 para y. Tá aqui, ó. Menos 2 para x, 5 para y. Quando o valor de x é menos 1, y é 4. Então tá aqui. Quando o valor de x foi 0, y foi 3, ó. Dá uma olhada aí, ó. 0, y 3. Quando o valor foi 1, o valor de x foi... O valor de y, desculpa. O valor de x igual a 1, y foi 2. E quando o valor de x foi 2, o valor de y foi 1. Então, tá aqui. Bem, se eu ligar os pontos, e eu sei que é uma reta, preciso dizer isso, que eu já sei que é uma reta, né? E aí de cara você já viu que ela é diferente daquela outra, né? Das duas primeiras. Note que aqui é menos infinito, aqui é mais infinito. Aqui é x e é y. X aqui está crescendo, ó.
É menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ele está crescendo. Mas olha o que está acontecendo com o valor de y, né? À medida que x está crescendo, o valor de y está decrescendo. Ó. O valor é de x igual a menos 2, y é 5. Quando x é menos 1 é maior que menos 2. O valor é 4 agora. Quando x é 0, 0 é maior que menos 1. X é 3. 1 é maior que 0. X está sendo 2. O y está sendo 2, desculpa. E quando x for 2, o valor de y foi 1. Está evidente que essa função ela é decrescente. Para cada x crescente, o valor de y decresce. Agora, tem uma maneira da gente ver isso de forma mais rápida? Tem, usando a mesma regra. Se a função é f de x igual a menos x mais 3, e eu comparar com f de x igual a x mais 3, eu vou perceber que a é igual a menos 1 e b é igual a 3. E toda vez que a for menor que 0, a função ela é decrescente. Então, toda vez que a for menor que 0, menos 1 é menor que 0, ela é decrescente. Toda vez que a for maior que 0, a função é o quê? Crescente. Agora eu vou parar aqui um pouquinho e vou perguntar a vocês aí sobre dúvidas, né? Então, por favor, habilite aí o seu microfone e pergunte. Ninguém tem pergunta, pessoal? Por enquanto tá tranquilo, professor. O problema é que todo mundo diz que está tranquilo, aí na hora que lança a atividade, né, o pessoal entra em desespero, diz que não foi isso que estudou em sala, né? Mas eu reconheço que não é difícil, não, é fácil, é uma revisão, né? Vocês já estudaram isso, então para algumas pessoas é suave mesmo. O problema não é agora, né, professor? O problema é na hora do senhor formular uma pergunta de uma maneira que a gente não entenda, tá entendendo? Mas aí tem que ler de novo a pergunta, né? Oi? Tem que ler de novo a pergunta, né? Em matemática estava lá as perguntas, né? Está em matemática aqui. Aí estava lá, resolva uma equação, né? Enfim, agora o que eu não posso fazer por exemplo, eu não devo fazer, né? Eu vou dizer aqui agora. Você acha que eu vou colocar essa questão que está aqui no seu trabalho para você me entregar? Não posso, né? Então, assim, eu vou colocar algo muito mais difícil do que isso? Não. O máximo que eu vou fazer, eu vou te dizer o que eu vou fazer, eu vou te dizer agora. Eu ia deixar para o final. Eu vou colocar para você desenhar duas funções no mesmo gráfico. E como é que você vai fazer isso? Você vai desenhar uma de azul, a outra de vermelho. Entendeu? Você vai fazer uma de azul e a outra você vai fazer de vermelho. Entendeu? Não vai ser algo assim muito mais complicado. Agora, a gente vai estudar a função do segundo grau também. Aí eu posso pedir uma função do primeiro grau e uma do segundo grau desenhada no mesmo gráfico? Posso. E qual é o trabalho que vai dar? Você vai desenhar uma de uma cor, a outra na outra cor. Agora, imagina o seguinte, ó, vamos brincar aqui com essa expressão. Tá liberado o microfone aí, você pode... Vamos formular a seguinte situação, né? Imagine aí, só imaginar, né? Eu não sei se vocês têm veículo, mas mesmo que não tem, conseguem entender isso, né? Que as pessoas dizem que as funções às vezes não entendem. Imagina a seguinte situação. Se a gente chegar no posto de gasolina, eu vou pegar uma situação hipotética aqui, né? Numa moto, né?
eu não sei quanto é, não sei se vocês têm aí, eu não tenho moto. Mas quanto é o tanque de uma bis? Quantos litros cabe num tanque de uma bis? 4 litros, mais ou menos. 4 litros? É, Vamos fazer o seguinte. Pense que a sua bis acabou a gasolina, não tem gasolina nenhuma no tanque. Você levou uma empurrada. Ela não liga, né? Sem gasolina nenhuma, ela não liga. Acho. Você levou ela pro posto de gasolina. Chegou lá e abasteceu com 4 litros. Conseguiu colocar os 4 litros e não coube mais nenhuma gasolina. Pergunta: o tanque está cheio? deveria, né? Não, o tanque está cheio, não está cheio? Tá cheio. Situação ideal. Todo mundo está acompanhando aí? Por favor, vocês podem falar aí. Agora imagina o seguinte: quantos quilômetros você rodou? A moto está parada. Quantos quilômetros você rodou? Nenhum, né? É isso? Nada. Não, nada ainda. Eu vou desenhar aqui o sistema de coordenadas, viu? Pronto. Tá aqui o sistema de coordenadas. O rapaz, ainda bem que tem um que sabe de bis. Eu não sei de nada de bis. Me diz uma coisa, mais ou menos aí, um litro roda quantos quilômetros uma bis? Oxi, roda quase 60. Pronto, eu vou botar 50 aqui, certo? Não vou botar 60 não. Eu vou botar 50, tá bom? Não, jogue tudo. Vou botar Mas 50. amanhã é mais ou menos isso. Não, eu não sei, eu vou colocar 50, certo? Só pra gente pensar aqui um pouquinho. Então, essa bis aí da gente, que é de brincadeira, né? De verdade, né? Essa bis da gente, ela pode rodar 1000 km com 1 litro. Não é de verdade, é só hipotética. Então imagina o seguinte, ó. Se ela roda 50, aqui eu boto 50, 100, 150, 200. Botou quantos litros? 4. 4 litros, não foi? Uhum. Pronto. Desculpa, eu fiz uma coisa errada aqui. Desculpa. Aqui vacilei aqui feio. Vou ter que riscar para não gastar mais papel. Quantos litros a gente colocou? 4. 1, 2, 3, 4 litros, né? Pronto. Quantos quilômetros a bis andou? Se eu falou 50, né? Vou Isso. botar... Não, quantos quilômetros ela andou na hora? Ela tá parada no posto. Nada. Não andou de quilômetro nenhum. Nada, entendi. Okay. Então, meu Y aqui é o litro. Acompanhe, por favor. Aqui está o litro. Aqui é o tanque. Aqui está, ó, X. Quilômetro. A bis, agora eu vou ligar a bis. Certo? Se a bis roda 50 quilômetros, no nosso caso, com 1 litro, quando eu chegar aqui, ó, em 50, quantos litros vão ter lá dentro da bis? 3 litros. É 3 ou não? São 3 Se eu litros. andar 100 km agora, quantos litros vão ter na bis? 2 litros, não? Se eu andar agora 150 quilômetros, quantos litros tem na bis? 1 litro. E se eu rodar agora 200 quilômetros, a minha bis fica sem gasolina. Você consegue compreender que na hora que eu abasteço a bis, eu estou com o tanque cheio, e à medida que eu ando com a bis, eu ando em quilômetros positivos e a bis gasta gasolina, né? Assim? Isso quer dizer que essa função aqui, ó, que eu vou chamar de função abastecimento, ela é decrescente, não? À medida que X cresce, ó, o que acontece com Y? Decresce. Entender a analogia da função crescente e decrescente com a vida de vocês aí? Aí a gente vai dizer, eu não tenho bis. É a mesma coisa do carro. É a mesma coisa do carro. Mas tem gente que vai dizer, não, porque eu não tenho bis. Eu nunca precisei. Tô brincando, pessoal. Gente que tem esse problema com a conta bancária, né? Quando o salário cai na conta aqui, a gente bota zero e fica cheio. Aí, à medida que os dias vão passando, o salário vai diminuindo. Tem alguns não, que
o salário chega aqui, chega na metade do mês, por exemplo, tem outro depósito, aí aumenta de novo. Mas tem uns que quando chega no dia 30, tá zero de novo. Tem uns que não chega nem no dia 15. Verdade. Também, né? Então, aí tem gente que continua dizendo que esse assunto, eu acabei de explicar aqui, não pode ser aplicado à vida dele. Eu acho que está equivocado. Né? Pode. Eu acho que está equivocado. Agora, a pergunta que o colega fez aí há um tempo atrás, um colega de vocês, né? Eu posso botar um texto para você fazer isso? Para você entender? Posso. Para você fazer a função e me mostrar o gráfico. Então aí vai depender do quê? De interpretação. Agora, eu não vou poder fazer algo tão complicado assim. Que seja, mas isso aqui, num texto, abastecendo uma moto, eu acho que vocês conseguem fazer, né? Acredito que vocês conseguem, se vocês têm toda a capacidade de responder esse tipo de questionamento aqui. Entender quando uma variável está crescendo e a outra está decrescendo, ou quando uma variável está crescendo e a outra está crescendo também, né?